Bom dia, pessoal. Hoje, dia 16 de dezembro de 2024. Estamos chegando no final de mais um ano e se estamos vivos e interessados em ouvir a palavra de Deus, já estamos no lucro, não é? Hoje um dia bem gostoso aqui, de sol, e seguimos firmes. A palavra que eu trago para vocês hoje, para abençoar o seu coração e o meu, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 10. Eu amo essa palavra aqui. É bem curtinha, mas não menos importante. Diz assim: logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Gente, vejam bem, Paulo foi designado para pregar o evangelho para os gentios, né, que eram os não-judeus. Bereia ficava na Macedônia. Macedônia ali na Grécia, entre a Grécia e a Turquia, aquela região maravilhosa ali onde aconteceram tantas coisas, né? E o pessoal era designado para ir pregar o evangelho lá. E aqui fala que Paulo foi na sinagoga, né? Só que sinagoga era lugar de judeu, os religiosos judeus, os fariseus, os saduceus pregavam lá. Então vocês chegavam lá e viam assim os judeus pregando a Torá e as tradições, né, mosaicas. E para os cristãos isso era um desafio para Paulo chegar lá. Paulo era um rabino credenciado, né? Criado aos pés de Gamaliel. Então, só que isso aí era difícil chegar lá e convencer os judeus. E Bereia, né, como uma cidade dos gregos, a Bíblia noticia uma coisa muito legal a respeito deles, né? Fala que os bereanos eram mais ilustres que os outros e que os bereanos eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se as coisas eram assim. E vocês têm que ser como os bereanos. Por isso a gente tem que ler a Bíblia diariamente, ler a Bíblia inteira, de capa a capa. Nós tínhamos um projetinho na igreja lá, e isso foi 2010, 2008, 2012, não me lembro. Mas foi nos dado um calendáriozinho do vivos.com, que era muito legal, onde a gente lia um versículo do Antigo Testamento, um versículo ou dois do Novo e um salmo. E aquilo era um projeto de leitura da Bíblia durante um ano, para todo mundo. Nós fizemos lá em casa com as crianças, e fizemos com nossos discípulos e com todo mundo lá várias vezes esse projeto. Então nós lemos a Bíblia inteira várias vezes naquele projetinho do calendário. Daí na escola de ministério também, antes do curso de teologia, a gente fez a leitura inteirinha da Bíblia e o resumo de cada versículo ali para a nossa pasta. E isso é o mínimo que se espera de um cristão. Porque senão, chega um coach lá qualquer, que tem bastante hoje, que fala bonito e que sabe entonar a voz conforme fica mais agradável para se ouvir, e convence as pessoas de que aquilo que ele está falando é verdade. E aí a gente se mete em confusão, né, por causa disso. Mas quando Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertarás, ele fala de discipulado dele, ele fala de conhecer a ele, de conhecer a palavra e de cumprir a palavra, e daí não se enredar nem no pecado e nem no engano dos falsos mestres, né? Então, o exemplo dos bereanos aqui é muito legal, porque se a gente lê a Bíblia, se a gente conhece a palavra, quando alguém fala alguma coisa a respeito da palavra de Deus que está desconforme, nosso espírito faz assim, né? Não é bem assim, porque você já leu, você já conhece, então ninguém te engana a respeito daquela doutrina. E aí, lógico, vai ter os que vão pecar, mas aí vão pecar voluntariamente, né? Vão fazer as coisas sabendo que é errado, mas não por fazerem o que é errado achando que estão fazendo o que é certo, porque foi ensinado por um pastor da internet qualquer
ou um pastor de uma igreja. Na igreja que eu frequentei muitos anos, os pastores falavam cada asneira lá no púlpito, e depois os mesmos pastores voltavam lá e falavam uma coisa bem diferente, e nunca tiveram a capacidade de chegar lá e dizer, uma vez eu falei tal coisa e eu estava errado. Então, conforme soprava o vento de doutrina, a igreja que eu frequentava lá, ela era muito legal no começo dela. Ela se baseava em oração. Era oração e oração e oração. Os pastores pregavam, oravam, os irmãos oravam bastante e tal. Aí passou um tempo, os pastores daquela igreja começaram a frequentar esses MFI da vida, conhecer pastores de fora e tal, e começaram a focar no crescimento explosivo das igrejas, no lucro, no aumento das células, de colocar gente para atender uns irmãos dos outros e tal. Vocês podem imaginar a confusão que deu. Até hoje ela está lá, ela está bonitinha, porque ela teve um boom assim, onde entrou bastante dinheiro lá, e eu, na verdade, me desliguei de lá quando um dos pastores falou para mim, deu uma confusão muito grande lá. Aí eu conversando com os pastores, falou, agora a igreja está começando a se ajeitar. Eu falei, putz, vamos começar o tempo de oração de novo, né? Ele falou assim, não, tá entrando mais dinheiro. Aí eu desanimei, né? Falei, putz, mas é isso que os caras pensam. E é isso que os caras pensam. Então, quando você vê um vento de doutrina soprando de um determinado lado, você, quando você conhece a palavra de Deus como os bereanos, você vai examinar. E isso não é desrespeito, nem desonra para ninguém, isso é preservação da sua alma e da sua casa. Tem que ver se é bem assim mesmo. Tinha um outro pastor que conheci uma vez que proibia o pessoal de colocar pinheirinho de Natal na sua casa, depois a gente descobriu que ele tinha na casa dele, né? Que dizia para os irmãos a respeito da Páscoa e de todo o engano que era aquele negócio da Páscoa, e que depois estava dando ovo de Páscoa para os seus filhos. Então, esse tipo de coisa, quando falam para a gente, e a gente conhece a palavra, a gente absorve aquilo que é útil, que é conforme a palavra, e a gente despreza aquilo que não vem de Deus, que não está na palavra de Deus, que é a palavra que vai trazer o resultado para aquilo que ela mesma se propõe, porque ela mesma se autoafirma como sendo a palavra de Deus, e ela é auto-aplicável, né, e auto-explicável. Então, se você conhece a palavra de Deus, você aplica ela na sua vida e na sua família, e você colhe os resultados prometidos aqui. Mais ou menos assim, você quer comer maçãs, né, e quer comer suas maçãs, você vai plantar uma semente de maçã, e ali vai nascer uma macieira e vai produzir maçãs, porque a Bíblia diz que as árvores produziram frutos conforme suas espécies. Pega a sementinha de limoeiro, planta, cuida, ela cresce, você vai colher limões. E a palavra de Deus também, ela vai dar uma colheita conforme aquilo que ela promete, não conforme aquilo que os homens doutrinam e explicam. Por isso que é muito importante a gente estar lendo a Bíblia a cada dia. E eu quero encorajar você, se porventura você ainda não pensou num método, as Bíblias têm no fim dela os métodos, e esse sitezinho vivos.com, deve ter em algum lugar ainda, ele tinha um calendário de leitura Bíblia muito legal, que era gostoso de ler. Você ia, depois de até uma semana mais ou menos, era complicado, porque a gente tinha que estar lembrando do horário e tal, a gente fazia isso antes de dormir. Inclusive com os filhos que eram pequenininhos. Mas depois que você se habitua, aquilo começa a fazer falta, aquela leitura diária. E aí você vai indo. E aí vira um desafio, porque você termina um livro, termina 2 livros, termina 3 livros, agora vai. E as minhas Bíblias, elas são muito engraçadas, porque elas... Vamos ver se essa aqui tem, para não dizer que eu tô falando assim. Mas eu sempre pegava minhas Bíblias e comprava. E aí, ó, eu ia ticando ali com marca-texto os livros que eu ia lendo, né? Até que chegava a ler ela inteira. Então eu lia um livro da Bíblia e riscava ela. E como eu tenho um monte de Bíblias em casa, como falei para vocês, eu ia lendo várias vezes. Porque eu comprava uma Bíblia nova com uma tradução legal, que eu gostava, aí eu ia lendo aquela Bíblia. Lia um livro e ticava ali para dizer que eu já tinha lido aquele livro. E é muito desafiador isso aí, é muito legal. Mas isso, em termos de cristianismo, é fundamental para a sua vida e para a minha vida. Você conhecer a palavra de Deus, porque aí você vai estar fazendo as coisas conforme a palavra de Deus, e não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer engano que vai te levar a fazer a coisa errada, porque às vezes você pode estar muito bem intencionado, seguindo o que algum religioso falou, e às vezes não está na Bíblia. Se tiver, faça mesmo, é legal. Mas se não tiver na palavra de Deus, deixa o cara que fale sozinho lá e siga o teu caminho conforme a palavra de Deus, porque aí sim você vai alcançar o fruto que Deus prometeu através da palavra dele. É por aí. Que Deus abençoe você e sua casa.